Olá, minha gente querida, Pai do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você está aí acompanhando a leitura, só faço um pedido para que você se atualize, não fique para trás, não perca o fio da meada, participe dessa leitura e creio que você terá um crescimento espiritual fantástico, tá bom? Hoje é sexta-feira, nós estamos concluindo aqui o capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu São João, e eu espero que você tenha um final de semana abençoado na presença de Deus. Vamos orar? Querido Senhor, nós queremos te agradecer por hoje, Pai, por mais uma semana onde diariamente temos lido a Tua palavra e temos aprendido com o Teu Espírito Santo. Te pedimos que Ele jamais se afaste de nós e que Ele nos dê o entendimento necessário e o alimento necessário extraído desta Escritura Sagrada. Eu te peço que seja assim no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Hoje João capítulo 8. Entretanto Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao redor dele. Então ele se assentou e lhes ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a esse respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, como se nem tivesse ouvindo. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos das suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Aqui foi uma dos episódios mais assim confrontadores que Jesus traz aí. E ainda bem que eles fizeram o exame de consciência e viram que tinham pecado também. Eles fazem um flagrante, não sei lá como, trazem só a mulher, não traz o homem, traz diante de Jesus, colocam diante dele, né? E aqui é uma das coisas que Jesus jamais concorda, é que alguém use a sua palavra para condenar os outros. Isso é, ele estava usando a lei, a palavra de Deus para condenar as pessoas. E Jesus não suporta isso. Uma outra coisa que Jesus não suporta é um coração quebrantado e contrito. E essa mulher estava com o coração aberto, quebrantado, arrependida. E Jesus disse: Eu não vou te condenar, filha. Vai e não peques mais. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: Tu dás testemunho a respeito de ti mesmo. Logo, teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia, vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais de acordo com a carne, e eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então eles perguntaram a ele: Onde está o teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, da mesma forma conheceríeis a meu Pai. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio enquanto havia ensinado no templo. E ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Aqui Jesus é questionado pelos fariseus porque Jesus disse que o testemunho dele era verdadeiro. Ele falou: olha,
tu fala de tu mesmo, esse testemunho não é válido. Ele falou, não, eu falo de mim e o meu pai também testifica de mim. E aí eles disseram, mas quem é teu pai? Ele falou, vocês não conhecem meu pai. Jesus estava falando aqui, gente, para estudiosos da lei, para religiosos, para gente da alta cúpula da religião, gente que tinha um ofício no templo. Falou, olha, vocês não me conhecem, nem conhecem a mim, nem conhecem meu pai. Porque se vocês conhecessem ao meu pai, vocês haveriam de me receber e aceitar as minhas palavras. E como vocês não me aceitam, então vocês não conhecem meu pai. Uma vez mais disse-lhe Jesus, estou partindo e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Que coisa triste. Jesus disse para publicano, para pecadores, para prostitutas, olha, o Pai se alegra quando vocês retornam. E Jesus disse para religiosos, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Que coisa triste, né? Então os judeus comentaram, terá ele a intenção de se matar? E por isso diz que para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele seguiu dizendo-lhes, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos afirmo que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então indagaram-lhe, quem és tu? Jesus lhe afirmou, exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda a confiança. Assim, transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam que lhes falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu-os. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixará só, pois eu sempre cumpro a vontade como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqui, irmãos, você pode ver que a conclamação de Jesus, o chamado de Jesus, é para que você permaneça na palavra. O Evangelho de Jesus não é um escrito para que a gente aprenda sobre ele. O Evangelho de Jesus Cristo é um viver, é um andar, é um palmilhar, é um passo a passo com ele. O Evangelho não é para ser simplesmente lido e aprendido, é para ser vivido, experimentado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se pois o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Que coisa triste é quando um coração não se rende, não se abre para a palavra. Por que às vezes eu sou exaustivo com isso? Por que às vezes eu sou até insistente, chato com isso? E eu falo sempre de palavra, porque Jesus foi. Jesus ele foi enfadonho até, de falar sempre. Falou, olha, a minha palavra, vocês vão conhecer esta verdade, ela vai libertar vocês. Entende? Então, vocês são descendência de Abraão, mas estão procurando me matar. Porque a minha palavra não tem lugar dentro de vocês. Que coisa ruim para aquele que não tem espaço para que a palavra possa brotar dentro dele. Vamos lutar para que essa palavra brote dentro de nós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Ele contestaram a Jesus dizendo, Abraão é o nosso pai, mas Jesus os corrigiu.
Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar-me, um homem que vos tem declarado a verdade, o qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Então lhes asseveraram: nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Porém, eu digo a verdade, vós não credes em mim. Aqui Jesus foi muito direto para eles. Eles se jaquitavam: não, nós somos filhos de Abraão. Eu falei: vocês não são filhos de Abraão, porque vocês estão procurando matar-me. Vocês estão tentando no coração de vocês assassinar uma pessoa. Abraão não foi assim. Aquele que segue a palavra de Deus não age assim. Não tem intenção de matar ninguém, nem de defraudar ninguém. Vocês são filhos do diabo, disse Jesus para os religiosos. Vocês preferem a religião do que a palavra de Deus. É por isso que o diabo é assassino desde o princípio. Vocês têm o mesmo desejo do pai de vocês. Olha que confronto, olha que palavra pesada, que palavra dura Jesus dá para eles. Aqui, mais do que nunca, irmãos, Jesus tem autoridade para fazer esse confronto contra os falsos mestres, contra os falsos ensinadores, contra os falsos profetas. E é preciso que haja esse confronto, entende? Para que a palavra de Deus ela possa fluir livremente. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então os judeus em resposta lhe disseram: não dissemos acertadamente que tu és um samaritano e tens um demônio? Ele diz: você é um endemoniado, um samaritano endemoniado. Eles chamaram Jesus de samaritano endemoniado. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade vos digo, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirma: se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma os profetas morreram? Quem pretende ser? Jesus declarou-lhes: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Mas quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. Todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vocês. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. Aqui foi um confronto daqueles bravos, hein? Terrível. Imagine Jesus chamar aquela galera de filhos do diabo. Falou: nós temos pai diferente aqui. Com certeza. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês haveriam de receber a mim, as minhas palavras, andarem por ela. Mas existem sentimentos assassinos viajando no coração de vocês. Vocês são filhos do diabo.
E aí eles disseram, não, nós temos um só pai que é Abraão. Ele falou, Abraão veria os meus dias e se alegraria. E ele viu e se alegrou. E eles disseram, tu não tem nem 50 anos, como é que tu pode ter, Abraão ter se alegrado contigo? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí diante disso eles pegaram em pedra e Jesus esquiva-se, se ausenta e sai do templo. Que galera religiosa tenebrosa, hein, minha gente? Como a religião cega as pessoas. Que Deus nos livre, que Deus nos ajude a amar a palavra de Deus. Porque em nome da religião as pessoas matam, morrem, fazem coisas impensáveis. Esses aqui estavam aqui diante da cara dura, querendo assassinar um homem simplesmente porque falava a verdade. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para caminharmos na fé e na certeza e na palavra de Deus. Um bom final de semana, que Deus te abençoe muito, que a graça dele possa superabundar sobre a sua vida. A gente se encontra aqui na segunda-feira. Um forte abraço e até lá.